os ministros já dirigindo-se aos respectivos lugares para o início da sessão plenária desta quarta-feira, com imagens geradas, portanto, aqui no plenário do STF pela TV Justiça. Você vai acompanhar as decisões dos ministros ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do dia 13 de agosto de 2014. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão extraordinária realizada em 7 de agosto de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente no exercício da presidência. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Roberto Barroso. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Ieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados recursos extraordinários com repercussão geral. Consulto os pares para saber se há alguma modificação, retificação a fazer na ata. Em não havendo, considero-a aprovada. Presidente, Pois não. apenas pela ordem, eu passei à senhora secretária a notícia de um adiamento de um recurso extraordinário a pedido da parte, de uma das partes, não é a União, a parte contribuinte, né? O adiamento desse processo, que estaria, um recurso extraordinário, estaria sob repercussão geral. Eu estou aqui acertando com a senhora secretária quais os feitos que serão chamados em primeiro lugar. Eu sei que há sustentações orais, a preferência é para os advogados que vêm sustentar perante a Casa, mas nós temos a ausência momentânea de um colega, já está presente o eminente ministro Gilmar Mendes, o ministro Toffoli já deve estar chegando também, e então eu peço às suas excelências, os advogados, que aguardem um pouco, e nós chamaremos alguns processos algumas ações diretas de inconstitucionalidade, sobre as quais já houve um pronunciamento da Corte, no sentido de confirmar a liminar, e assim que o colega Toffoli retornar de seus afazeres no TSE, nós, então, chamaremos os feitos mais complexos. Mas, desde logo, e cumprimentando o eminente batonier da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que nos honra com sua presença, e, em sua pessoa, os demais advogados e ministros das cortes eleitorais e outras cortes superiores que nos honram com a presença, eu declaro, então, que o ministro Marco Aurélio defere o pedido de adiamento a pedido do advogado no recurso extraordinário 567935 de Santa Catarina, em que é recorrente à União e recorrido a Adlin, Plásticos Limitado. Então, este recurso ficou adiado a pedido do advogado com a concordância. O móvel se mostrou único, subestabelecimento a causídicos. Pois não. Como a decisão é do relator, cabe apenas uma comunicação ao egrégio plenário. Tá bem. Eu tenho também a honra de comunicar a todos os presentes que estão neste plenário os alunos da Escola Antonieta e Leão Pfeffer, Aleph, de São Paulo, e declaro, então, que todos são muito bem-vindos. Há 3 ações diretas de inconstitucionalidade com liminares já confirmadas, uma delas do ministro Toffoli, então aguardaremos um pouco. Nós temos, em primeiro lugar, aqui a ação direta de inconstitucionalidade 3.564, que procede do Paraná, sendo relator eminente o ministro Luiz Fux, requerido governador do Estado do Paraná, e neste caso não há sustentação oral e Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, egresso tribunal,
ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, estudantes. Senhor presidente, o tema dessa ação direta de inconstitucionalidade já foi objeto de concessão de liminar ratificada pela inteireza do Pleno. Trata-se de uma lei que deveria ser da iniciativa do Executivo Estadual, porquanto cria obrigações para a Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, cria obrigações para servidores públicos do Executivo. E essa lei, ela foi inaugurada pelo Poder Legislativo, criando basicamente a obrigação da Procuradoria-Geral do Estado promover ação civil pública em determinadas circunstâncias, sob pena, inclusive, de uma sanção. A liminar foi ratificada pelo plenário em 2005 e ela era oriunda do meu antecessor, o eminente ministro Eros Grau. Tenho a impressão que a minha emenda é autoexplicativa e, se houver necessidade, eu poderia, então, fazer a leitura de alguns trechos do voto. Digo o seguinte, senhor presidente, o Estado Democrático Brasileiro tem como cláusula pétrea constitucional a separação e harmonia entre os poderes, consubstanciada em princípio explícito e instrumentalizada em regras constitucionais de competência. Compete ao Poder Executivo Estadual a iniciativa de lei referente aos direitos e deveres dos servidores públicos. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal. O texto normativo da Lei Complementar Estadual número 109/5 do Estado do Paraná impõe obrigação funcional aos servidores da Procuradoria Estadual, sob pena de sanção, cuja instituição não se encarta na iniciativa parlamentar ora questionada, restando patente a competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo que dispõe sobre os servidores públicos, como se evidencia da sistemática disposta na Constituição Federal de observância obrigatória pelos entes federados, e aqui eu cito o dispositivo constitucional. A Constituição, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, impõe a observância obrigatória de vários princípios, dentre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do Executivo. Eu cito praticamente precedentes de todos os integrantes da atual composição, como também da composição anterior. O ato normativo hostilizado, inegavelmente, dispõe sobre o regime jurídico de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, sendo certo que esta Corte, igualmente, já afirmou inúmeras vezes que a iniciativa de leis que verse sobre o regime jurídico de servidores públicos é reservada ao chefe do Poder Executivo, e aqui também cito vários precedentes dos componentes que integram, no momento, a bancada da Corte Suprema. A lei paranaense exigiu por órgão público integrante do Poder Executivo a Procuradoria do Estado, função que deveria decorrer de iniciativa do governador do Estado. Exatamente por esse, que deveria decorrer de iniciativa do governador do Estado, inaugurada essa normação por esse poder na forma da Constituição Federal. Cito o parecer do representante do Ministério Público, que está de acordo com esse entendimento também, e estou propondo, como sugestão de voto, julgação direta de inconstitucionalidade procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 109 de 2005 do Estado do Paraná. Consulto os eminentes pares para saber se há divergência. Presidente, apenas para ressaltar mais um aspecto. Aqui nós temos, na via indireta, disciplina sobre processo, ou seja, tema que envolve o que seria, em tese, a própria prescrição. E sabemos que legislar sobre processo é da competência exclusiva da União. Com essa observação, eu acompanho o relator. Ministro Barroso, queria a palavra também? Pois não. Ministro Fux, e acompanho, não só pelo vício de iniciativa, como acho que a matéria tem reserva de administração, e mais do que isso, impor alguém a condição de autor
não apenas é uma matéria processual, como é extremamente inconveniente você obrigar. O que ia acontecer é que procuradores do Estado, em caso de dúvida, iam começar a ajuizar ações de regresso para não estarem sujeitos à multa. Portanto, acho que seria uma inovação lamentável de parte ser inconstitucional, de modo que acompanhe integralmente o ministro Fux. Pois não. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro que esta ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente por unanimidade, nos termos do voto do relator. Chamo agora uma ADI em idênticas condições, também do eminente ministro Luiz Fux, provém do Paraná. É uma outra em idênticas condições, com uma liminar já aprovada, salvo melhor juízo, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4.701, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso. No caso, o requerente é Unidas União Nacional de Instituições de Autogestão em Saúde e há outras partes que serão elucidadas aqui, várias delas serão melhor esclarecidas quanto à sua participação pelo eminente relator, que está com a palavra e anunciando desde logo que não há sustentação oral. Presidente, a hipótese é relativamente simples também. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto é uma lei do Estado de Pernambuco que determina prazos máximos para a autorização de exames que necessitem de análise prévia a serem cumpridas pelas empresas de planos de saúde de acordo com a faixa etária do usuário. De modo que a lei, então, prevê que, se for criança, tem um prazo de tantas horas, se for adulto, tantas horas, se for idoso, de tantas horas. Houve o ajuizamento da ação, em que a autora alega usurpação de competência para legislar sobre direito civil e sobre política de seguros, afronta ao princípio da livre iniciativa e afronta ao ato jurídico perfeito. Em suas informações, o governador do Estado de Pernambuco alega que a matéria envolve defesa do consumidor e que os contratos de planos de saúde envolvem matéria de trato sucessivo e, portanto, não há proteção do direito adquirido. A Assembleia Legislativa também insiste na tese de que se trata de direito do consumidor e a Advocacia Geral da União e a Procuradoria da República se manifestam pela procedência do pedido. Esse é o relatório, presidente. Vossa Excelência continua. Passo ao meu voto. Eu reconheço a legitimidade ativa da autora que foi questionada pela Advocacia Geral da União e, se alguém tiver alguma dúvida, eu explicito o fundamento, mas, basicamente, a autora tem como membros pessoas e entidades unidas por um propósito específico e, no mérito, de fato, a jurisprudência do Supremo tem excepcionado as hipóteses em que esteja envolvido o direito do consumidor, e eu cito a jurisprudência, mas, neste caso, claramente existe uma intervenção com matéria contratual e, portanto, de direito civil e ainda de matéria claramente assimilável a seguros e, consequentemente, também da competência da União Federal. De modo que, presidente, para simplificar, porque a questão de fato é simples, eu estou julgando procedente o pedido por invasão da competência da União em matéria de legislação sobre direito civil e sobre seguros. É como voto, presidente. Pois não. Pergunto se alguém quer fazer uso da palavra. Há divergência? Em não havendo divergência, proclamo o resultado. Por unanimidade, julgaram procedente o pedido na forma do voto do eminente relator. Embargo de declaração. Chamo agora a julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 564-413, que procede de Santa Catarina, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. O embargante é Em Casa S.A., o embargado a União. Presidente, é apontada omissão no tocante ao voto do ministro Celso de Mello,
afirmando-se a ausência disjuntada e referência no extrato de ata de folhas 240 e 241. Alega-se nulidade do acordo ante essa circunstância, citando como precedente os embargos da declaração na extradição 975 de minha relatoria. Articula-se com a existência de 3 contradições nos votos da ministra Ellen Grace e do ministro Joaquim Barbosa, no ponto em que é assentado o risco de a imunidade arguída ser reconhecida como subsídio proibido ou passível de proibição por normas internacionais e a consequente possibilidade de violação do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias do acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio e implementador do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Argumenta-se que a primeira contradição decorre do fato de essa premissa distorcer o conceito de subsídio previsto no referido acordo. Aduz significar subsídio consoante a norma internacional, dispensa de recolhimento de tributo originalmente devido, o que pressupõe a instituição válida da contribuição. De modo diverso, conforme assevera-se, as regras de imunidade excluem os fatos econômicos do campo da incidência tributária, atuando na delimitação das competências legislativas e impedindo a própria instituição válida do tributo. Indica-se haver uma segunda contradição quanto ao enquadramento da imunidade como possível afronta ao acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, porquanto o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, afasta expressamente do conceito de subsídio as desonerações fiscais em favor de produtos destinados à exportação. Destaca-se a ocorrência de uma terceira contradição, no que é envolvida a resolução de antinomia normativa em favor de acordos internacionais, em detrimento da supremacia hierárquica normativa ostentada pela Constituição Federal. São evocados precedentes, medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 1480, relator ministro Celso de Mello, e recurso extraordinário 229.096, relatora ministra Carmen Lúcia. No caso de serem reconhecidas as contradições, sustenta-se a possibilidade de alteração do pronunciamento, porquanto não provimento do extraordinário ocorreu pela maioria de 1 voto, tendo o ministro Joaquim Barbosa restringido os fundamentos do voto desempate ao risco de ofensa aos mencionados acordos internacionais. Pede-se, por esses motivos, o implemento de efeitos modificativos aos declaratórios. Na impugnação de folha 384 a 393, a União diz da impropriedade do recurso ante a pretensão de reexame da matéria decidida. Afirma não terem sido apontadas autênticas omissões, contradições ou obscuridades. É o relatório. Vossa Excelência prossegue. Presidente, conheço dos declaratórios. Quanto à alegação de ausência de voto do ministro Celso de Mello, a Secretaria Judiciária esclareceu à folha 397 que este foi proferido na sessão do dia 4 de agosto de 2010 e, posteriormente, mediante o memorando 77 do Gabinete de Sua Excelência, de 6 de setembro, procedeu-se ao cancelamento das falas, constando apenas as folhas 218 e 219, os apartes realizados por mim e pelos ministros Gilmar Mendes e Carlos Aires Brito. Colho do regimento interno que, em cada julgamento, a transcrição do áudio registrará o relatório, a discussão, os votos fundamentados,
bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas, e será juntado aos autos com um acordo, depois de revista e rubricada. Mais do que isso, os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 96 contém, após a sessão de julgamento, a Secretaria das Sessões procederá à transcrição da discussão dos votos orais, bem como das perguntas feitas aos advogados e suas respostas. Parágrafo 2º. Os gabinetes dos ministros liberarão o relatório, os votos escritos e a transcrição da discussão no prazo de 20 dias, contados da sessão de julgamento. Parágrafo 3º. A Secretaria das Sessões procederá à transcrição do áudio do relatório e dos votos lidos que não tenham sido liberados no prazo do parágrafo 2º, com a ressalva de que não foram revistos. Esse contexto abrange formalidades essenciais à confecção do acordo, havendo referência aos votos na forma fundamentada, admitindo-se, inclusive, os orais. Em síntese, apregoado o processo, tudo que é veiculado por integrante do tribunal mostra-se público, não ficando no campo da disponibilidade do autor. O acórdão revela um grande todo e deve satisfazer, como estampado no regimento interno, a regra do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, segundo a qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. É a transcrição que faço do preceito da Constituição Federal. As balizas do acordo, com os debates verificados, com as premissas lançadas pelos integrantes do colegiado, é que viabilizam a exaustão o direito de defesa, sendo elemento próprio ao devido processo legal. Digo mesmo que as ideias estão no campo da disponibilidade, em termos de serem versadas por quem as formule, mas, uma vez formalizadas, no decurso de um julgamento, descabe expungi-las do acordo. Isso aconteceu na espécie, acarretando a ausência de juntada do voto proferido pelo decano, ministro Celso de Mello, vício a revelar omissão. Então, sob tal ângulo, os embargos declaratórios merecem provimento para que ocorra a juntada, com ou sem revisão, tal como previsto no regimento interno, do voto proferido pelo ministro Celso de Mello, afastando-se assim o exame das questões referentes a possíveis contradições, no que poderão vir a ser reiteradas em novos embargos declaratórios, uma vez aperfeiçoado o acordo com a integração do voto de Sua Excelência. Prossigo, presidente. Vossa Excelência prossegue. Se vencido nessa parte, sigo com relação às contradições apontadas. Vê-se a insubsistência do que veiculado. A embargante aduz não ser possível a qualificação em tese de imunidades tributárias como subsídios proibidos ou passíveis de proibição, em razão do próprio conceito de subsídio, estabelecido no acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Vale-se para articular com a contradição conceitual da velha distinção formulada pela doutrina nacional entre imunidade e isenção tributária, consoante a qual, no primeiro caso, a imunidade, a própria instituição do tributo, é vedada via exclusão da competência tributária, enquanto, no segundo, o tributo vem a ser instituído,
mas a obrigação de pagamento fica dispensada por força de lei, em razão de o item 2 da linha A1 do inciso 1.1 do artigo 1º do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias prever a concessão de subsídio quando for, transcrevo, renunciada ou não arrecadada uma receita governamental de outro modo devida, a embargante quer fazer crer que apenas desonerações de obrigações tributárias originariamente devidas se encaixariam nesse conceito, incluídos os benefícios fiscais em geral, excluídas as imunidades tributárias. Com esse argumento, opõe-se tanto à realidade das coisas quanto ao próprio conteúdo normativo do aludido acordo internacional. Para efeito de subsunção ao mencionado conceito de subsídio formulado na norma internacional, não pode haver distinção, sob a ótica da desoneração do lucro em relação aos tributos diretos, entre imunidade tributária e benefícios fiscais em geral. A diferença arguída é meramente descritiva, de sentido puramente teórico. Não se mostram diversos, considerada a regra estabelecida pelo acordo internacional, o benefício fiscal que decorra de norma excludente de competência tributária e aquele resultante de legislação que dispense o dever de pagamento de obrigação tributária surgida. Trata-se de distinção doutrinária ausente de significância para o fim prático do acordo internacional, conforme a lógica interna deste último. Ambos os casos, desonerações governamentais sobre fatos econômicos, vantagens financeiras outorgadas, sendo irrelevante a diferença teórica entre regras internas de competência, incidência e não incidência tributárias, tendo em conta o momento de atuação das mesmas. Filigranas conceituais não estão em jogo e a norma internacional não as envolve. Consoante o mencionado artigo 1º do acordo subsídio, subsídio consiste em contribuição financeira concedida pelo governo, que pode ocorrer sob diferentes modalidades, desde transferência direta de fundos, fornecimento de bens e serviços, financiamentos, delegação de atribuições governamentais a corpos privados, até renúncia de receitas públicas por meio de incentivos fiscais. A equiparação pelo acordo internacional sob o rótulo comum de subsídio, de modos tão diferentes de contribuições financeiras governamentais, incluída expressamente a concessão de benefícios fiscais, revela o quanto é impróprio pautar-se em esquemas de linguagem, como pretende a embargante, para reduzir o alcance normativo da expressão subsídio e sustentar a contradição veiculada. A segunda contradição arguída é também de ordem conceitual. A embargante aponta o descompasso em qualificar a imunidade como possível violação do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, porquanto o acordo geral sobre tarifas e comércio exclui expressamente do conceito de subsídio as desonerações relacionadas à exportação. O artigo 16 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio traz regras gerais sobre os subsídios à exportação. O dispositivo recebeu notas e provisões suplementares, entre as quais aqui excepciona
da denominação de subsídio a desoneração de tributos sobre produto exportado, desde que prevista idêntica incidência quanto a bens similares destinados ao consumo interno. Há aqui um ponto fundamental. Considerada a referência ao termo produto exportado pela norma internacional, a desoneração excepcionada possui nítida natureza objetiva. É fácil ver, portanto, que a discutida nota ou provisão suplementar não tem aplicação ao caso debatido, isso porque a contribuição social sobre o lucro líquido, como assentado pela maioria, não constitui tributo incidente em produto exportado, objeto de proteção da nota adicional ao artigo 16 do Acordo Internacional, mais ônus que recai na figura do exportador. Assim, se imunidade houvesse ou fosse reconhecida pelo Pleno, essa seria subjetiva, fora do alcance da exceção estabelecida pela nota mencionada. O ministro Joaquim Barbosa deixou clara a distinção desses conceitos, presente o objeto da imunidade arguída, de maneira a afastar peremptoriamente a contradição alegada, ao consignar o equívoco de presumir que a imunidade do lucro decorre ontologicamente da imunidade conferida à Receita em sua acepção técnica. Sua Excelência assentou a possibilidade de compatibilizar a desoneração relativa a tributos como a CONFIS e o PIS e a questionada incidência da contribuição social sobre lucro líquido, apenas como resultado de opção legislativa expressa e não de automaticidade conceitual. Para a coerência interna do voto, ficou evidenciado que desonerar produto exportado não é o mesmo que desonerar a figura do exportador. Na realidade, a embargante articula como se a controvérsia alcançasse imunidade objetiva, como se a pretensão recursal fosse a desoneração do próprio produto exportado. O argumento é falacioso. A maioria formada assentou a diferença. Nesse sentido, a ministra Ellen Grace distinguiu a imunidade das receitas de exportação como imunidade objetiva da pleiteada desoneração do lucro das empresas exportadoras, que seria uma imunidade subjetiva. Consoante destacou Sua Excelência, a primeira diz respeito aos produtos exportados em consonância com a norma internacional, enquanto a segunda, pretendida pela embargante, concerne ao desempenho do exportador, atraindo a observância dos preceitos proibitivos do acordo internacional do qual o Brasil é signatário. Ante as distinções, não há contradição a ser sanada quanto ao artigo 16 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e normas correspondentes, inaplicável o dispositivo nesta discussão, versada pretensa desoneração subjetiva e não objetiva, presente à fase do êxito do desempenho positivo do exportador ao fim do lucro. A última contradição arguída manifesta-se no argumento quanto à suposta antinomia envolvidas a norma constitucional de imunidade e as regras de acordos internacionais, alegadamente solucionada pelo Pleno em favor das últimas. Não há que se falar aqui em antinomia, depreende-se dos votos tanto da ministra Ellen Grace como do ministro Joaquim Barbosa apenas o uso dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil como vetor
do vetor interpretativo para revelar o alcance mais razoável da emenda constitucional número 33 de 2001. Consignou-se o propósito adequado da norma constitucional, derivada em harmonia com as expectativas geradas pelo país nas tratativas internacionais. Além do mais, em relação ao voto do ministro Joaquim Barbosa, não se pode cogitar de preferência ao acordo internacional discutido, a justificar a arguição de contradição no sentido anotado, mas sim de deferência de Sua Excelência à legitimidade institucional do Poder Legislativo, conforme asseverou, diante do aparente risco e da dúvida razoável da norma de imunidade acabar considerada subsídio proibido ou passível de proibição para os fins do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, caberia apenas ao Legislativo definir a interpretação a ser conferida ao termo receitas de exportação, de maneira a elucidar se ela abrange ou não a figura do lucro. Do conteúdo do voto, verifica-se que, se de antinomia tratou, Sua Excelência resolveu em favor da competência do Poder Legislativo e não dos acordos internacionais, como erroneamente sustenta a embargante. Considerada a ausência de qualquer contradição, inclusive no voto do ministro Joaquim Barbosa, apontado como fundado apenas na norma internacional para desprover o extraordinário, mostra-se inviável a atribuição de efeitos modificativos a estes embargos. Quanto a esse ponto, os desprovejo, acolhendo em parte para prestar os esclarecimentos, além daquela primeira questão que coloquei quanto ao cancelamento do voto do ministro Celso de Mello. Pois não. São questões complexas que foram muito bem estudadas, analisadas pelo eminente relator. Eu, antes de colher o voto, tendo em conta um compromisso absolutamente inadiável do ministro Gilmar Mendes, que precisa viajar nesse momento, eu consulto a... Eu gostaria de registrar meu pois voto, não? que, pedindo ver no ministro Macarelli, até com base em posicionamento sim, sim. que já manifestei, em sentido contrário. Contrário. Pois não, está anotado, mas como Vossa Excelência precisa se retirar, só na primeira parte, né? Isso, Tá bem. quando na primeira quando parte. não... Na segunda da contradição, não. Eu tenho a impressão de que é só essa questão formal sobre se o regimento autoriza, e nós chegamos à conclusão que na ação penal autoriza o cancelamento das notas, naquela ação penal. Esse foi o julgamento mais recente, mas há outros. Não é no mesmo sentido de que então é uma só essa faculdade. questão que dá tempo de terminar, e o ministro Gilmar já manifestou o seu voto. Nós discutiremos isso em seguida com bastante verticalidade. Vamos retomar o julgamento, tomando agora os votos dos colegas. Senhor presidente, pois não? Se me permitir, apenas uma observação quanto ao primeiro fundamento dos presentes embargos de declaração. O acórdão, objeto desses embargos de declaração, foi desfavorável à empresa contribuinte, ora embargante, uma vez que reconheceu que a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Carta Federal, não alcança o lucro das empresas exportadoras. Mais do que isso, afirmou o plenário desta Corte que incide no lucro das empresas exportadoras a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu votei vencido na honrosa companhia dos eminentes ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia,
Eros Grau e César Peluso, então presidente da Corte, porque nós, autores dos votos da corrente minoritária, nós, integrantes da corrente minoritária, reconhecemos a imunidade em relação à contribuição sobre o lucro em relação à receita de exportação. Portanto, o meu voto, na verdade, foi um voto inteiramente favorável à empresa contribuinte, parte ora embargante. O cancelamento dos votos tem merecido diversos pronunciamentos desta Corte, notadamente deste egrégio plenário, seja em tempos mais recentes, como ocorreu num dos inúmeros embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento da ação penal 470, seja em processos ou causas de natureza civil, também julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E esta Corte, nesses diversos precedentes, tem afirmado e enfatizado e admitido a possibilidade jurídico-processual de o ministro cancelar os votos que haja proferido como vogal no curso de um julgamento colegiado, sem que isso vicie o acórdão ou configure situação de nulidade processual. Noutros termos, embora desnecessário referir, é preciso destacar que o cancelamento do voto vogal traduz faculdade processual que se reconhece ao juiz que o proferiu. E não é por outra razão que o plenário desta Corte Suprema, em mais de uma oportunidade, firmou orientação no sentido de que, aspas, a revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto vogal, não acarretam nulidade do acórdão. Embargos de declaração no inquérito 2424, de que foi relator eminente ministro Gilmar Mendes. Também outra decisão deste egrégio plenário proferida no julgamento e rejeição dos embargos de declaração no RE 592-905, de que foi relator o eminente ministro Eros Grau. Extraio do corpo desse voto e também da respectiva ementa o seguinte fragmento, aspas, as notas taquigráficas são revisadas e são devolvidas pelos ministros no prazo regimental. Durante esse período, as manifestações podem ser canceladas pelo ministro que as houver proferido, hipótese em que não serão publicadas com acórdão. Não há nulidade na publicação de acórdão sem a juntada de voto vogal que aderiu à tese vencedora do acórdão recorrido e foi cancelado na revisão de notas taquigráficas pelo ministro que o proferiu, embargos de declaração rejeitados, e assim uma sucessão de outros precedentes. Por isso, senhor presidente, com esses esclarecimentos e ressaltando que o meu voto, no caso concreto, embora compondo a corrente minoritária, foi inteiramente favorável a esta parte embargante, mas, no fundo, acompanhando o dissenso que já se iniciara com o voto proferido e fundamentado o voto proferido, então, pelo eminente ministro Gilmar Mendes, na ocasião do julgamento plenário, de que resultou o acórdão objeto dos presentes embargos de declaração. Então, eu peço vênia para, acompanhando agora a divergência iniciada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, rejeitar integralmente, e não apenas em parte, os embargos de declaração opostos pela empresa ora recorrente. Pois não, agradeço a intervenção de Vossa Excelência, como sempre, muito esclarecedora, e colho os votos na sequência regimental. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu entendo que não ocorreu omissão relativamente ao cancelamento da manifestação do ministro Celso de Mello e, portanto, o acompanho nessa parte. E eu não participei do julgamento de fundo e, se houvera participado, teria aderido à tese vencida, porque também eu considero
que a desoneração das exportações nesta situação atende não apenas a uma tendência mundial, como a um interesse nacional. Porém, esta matéria está vencida e, consequentemente, os embargos de declaração não são a via própria para refazimento do julgado, de modo que, no tocante à segunda parte, eu estou acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio para rejeitar os embargos de declaração. Ministro Teori. Senhor presidente, tendo em vista as decisões do Pleno a respeito da matéria, nesse ponto eu também vou acompanhar a divergência. A única observação que eu faria é que talvez se devesse pensar naquelas hipóteses em que as notas taquigráficas traduzem um voto vencido ou quando todos os votos vencidos estejam cancelados, porque aí nós não temos como imaginar que o voto vencido tenha aderido a um outro voto, que não é o caso concreto. Isso especialmente nas turmas, porque isso, de certo modo, pode inviabilizar eventuais embargos de divergência, pode dificultar, mas não é o caso. Nesse caso, Sua Excelência, o ministro Celso acabou de dizer, ele aderiu a um voto vencido, fundamentado, do ministro Gilmar Mendes. Então, nesse caso, eu acompanho. Mas o ministro Marco Aurélio deu provimento por um outro fundamento para prestar esclarecimentos. Provejo em parte, sem a eficácia modificativa, apenas para prestar esclarecimentos. Então, nesse ponto, eu acompanho. Na primeira parte, que é a parte da nulidade, eu fico vencido. Não sei se haveria o deslocamento da redação do acordo, né? Eu digo mesmo, presidente, que já sabendo, imaginando pelo menos qual seria o pronunciamento plenário, eu fiz a emenda sobre os dois temas. E na primeira emenda, para o colegiado ficar tranquilo, não bastasse o meu apego à fidelidade intelectual, eu lancei acórdão composição, voto de integrante do colegiado, cancelamento, na dicção da sempre ilustrada maioria, em relação à qual guardo profunda reserva, é possível integrante do colegiado cancelar voto proferido, muito embora o voto se some, né, para revelar uma certa corrente. Eu tenho a impressão de que o voto inicial do ministro Gilmar Mendes, hoje proferido, e que eu estou acompanhando também, ele apenas diverge em parte, apenas no que concerne ao cancelamento do voto vogal. Mas, no mais, eu tenho a impressão de que Sua Excelência não dissente. Seria um provimento, seria um acolhimento parcial, sim, em menor extensão do que o relator. Exatamente, em menor extensão. É assim que eu voto, senhor presidente. Entendi. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu já me manifestei no que tange aos cancelamentos, quando do julgamento da ação penal 470 de embargos de declaração, na mesma linha da divergência, pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio. No todo, eu acompanho a ementa do eminente ministro Marco Aurélio, tal como ele acabou de lê-la. A rejeição sem efeitos modificativos. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também peço vênia só com relação a esse aspecto formal, porque, tal como ocorreu na ação penal, eu me valido do artigo 133, parágrafo 1 do regimento, que dispõe o seguinte: os apartes constarão do acórdão, salvo-se cancelados pelo ministro aparteante, caso em que será anotado o cancelamento. Então, parece que aqui há uma legitimação desse cancelamento pelo regimento, foi assim que eu votei lá, e para manter a coerência, também reitero esse pronunciamento, acompanhando essa pequena divergência. Pois não. Ministro Toffoli, como vota? Também acompanho a divergência quanto ao ponto relativo ao cancelamento de acordo, no mais acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia. Igualmente, presidente, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio na parte relativa ao cancelamento, que considero legítimo, como este plenário já várias vezes marcou.
mas, no mais, estou acompanhando o ministro relator, no sentido, portanto, do acolhimento parcial, sem efeitos modificativos. Pois não. O ministro Gilmar Mendes já votou, o ministro Celso também. Cabe-me votar. Eu vou acompanhar integralmente o ministro relator Marco Aurélio, no sentido de rejeitar os embargos, mas prestando esclarecimentos. Essa questão... Eu acolho, presidente, eu provejo... Provê apenas para prestar esclarecimento sem efeitos modificativos. Podem visar integrar a decisão ou esclarecer a decisão, e eu a esclareço. Né? Pois não. Então, eu tenho a impressão que todos estão acompanhando neste resultado, manifestaram as suas reservas, talvez como opter dictum, quanto ao cancelamento dos apartes. O ministro Fux, inclusive, invoca um dispositivo regimental, artigo 133, parágrafo 2º, o único. Eu também constato que isso está no regimento, mas manifesto uma certa dúvida na medida em que hoje avançamos muito em termos tecnológicos e as nossas sessões são registradas em áudio e vídeo. Quer dizer, o cancelamento dos pronunciamentos dos ministros que no acórdão escrito, não sei até que ponto tem relevância. É possível que um dia o plenário terá que se enfrentar com a seguinte questão: quer dizer, algo que foi dito e registrado em áudio e vídeo, mas não consta do acordo escrito. O que valeria? Presidente, pelo visto, não deveria ter sido dito, já que houve o cancelamento. Eu acho que, oportunamente, essa questão deverá chegar à apreciação do Pleno, mas apenas um registro que faço. Pois não. A questão que eu gostaria de registrar para uma futura reflexão da Corte é esse mecanismo de revisão frequentemente retarda em muitos meses a publicação dos acordos. Muitos meses. Há um recente levantamento da Fundação Getúlio Vargas com duas constatações estarrecedoras. A primeira é que o pedido de vista leva, acho que em média, 4 anos para voltar a ser julgado. E a segunda é que, em razão dessas revisões, às vezes passam-se 4, 5, 6, 8 meses até a publicação dos acordos. De modo que, nesse momento que Vossa Excelência está tomando posse, nós estamos repensando tantas coisas, eu certamente incluiria esse componente numa das questões que precisamos reavaliar. Pois não, a presidência e a vice-presidência estão aceitando sugestões. Obrigado, ministro Barroso. Bem, proclamo o resultado. Por votação unânime e feitas as objeções quanto à questão preliminar, acolheram os acórdãos sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos. Está certo isso, ministro? Eu fico vencido quanto à insubsistência do acordo relativamente à ausência de um voto que reputo, presidente, muito importante, que é o voto do decano. Vencido o ministro Marco Aurélio na preliminar de nulidade quanto à não juntada do voto de um ministro da Corte. Esse é o resultado do julgamento. Agora, pois não. Temos ainda uma questão relativamente fácil do ministro Toffoli, relatoria do ministro Toffoli, que é uma ação direta de inconstitucionalidade com liminar já deferida. Sim, eu estou confirmando a liminar, senhor presidente. Pois não, é a ação procedente 2654. Isso. Estou julgando procedente a ação, confirmando a liminar anteriormente deferida pelo plenário. Bom, os colegas certamente... autorização de composição de Conselho Estadual de Educação. Um resumo mínimo. A iniciativa parlamentar relativa a Conselho Estadual de Educação. A iniciativa tem que ser do Poder Executivo, o vício formal. Esta Corte já em 2002... Não, eu só queria saber a matéria. O tema é esse. Acompanho Sua Excelência, presidente. Pois não. Então, em face desse resumo feito pelo ministro Dias Toffoli, tendo em conta que a liminar já foi deferida pelo plenário, creio que não há divergência... Com efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc. Proclamo o resultado, então, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade 2.654, que procede de Alagoas, tendo como requerente o governador do Estado de Alagoas e também como requerido a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Ministra Rosa, Vossa Excelência é relatora
de duas ações diretas que, salvo engano, podem ser julgadas em conjunto. Então, vou apregoá-las também simultaneamente. Haverá sustentação oral. Pelo menos numa delas, eu creio que aproveitará a sustentação oral às duas sustentações, aos dois julgamentos, às duas ações diretas. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, depois de apregoados os feitos, se Vossa Excelência pode fazer os dois relatórios na sequência ou são questões distintas? São absolutamente idênticas, porque as leis estaduais guardam o mesmo teor. Presidente, só consulto Vossa Excelência porque eu tenho audiências marcadas, como de hábito, para as 16 horas. Tá bem. Então, eu faria o seguinte, se Vossa Excelência concordar. São 10:04, Vossa Excelência faria o relatório singelo e nós suspenderíamos a sessão. Está bem assim? Todos de acordo? Ele vai falar pela procedência. Está bem, né? Então, ministra Rosa, Vossa Excelência fará o relatório dos dois processos, das duas ações diretas, que eu vou apregoar. Em seguida, faremos um intervalo regimentalmente previsto e o eminente advogado fará a sustentação oral. Então, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4007, que procede de São Paulo, sendo requerente o governador do Estado de São Paulo e requerido a Assembleia Legislativa daquela unidade da Federação. E a outra é a ação direta de inconstitucionalidade 4.343, que procede de Santa Catarina, também de relatoria da ministra Rosa Weber. O requerente é o governador do Estado de São Paulo, requerido a Assembleia Legislativa daquele Estado. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Consoante Vossa Excelência acabou de apregoar, senhor presidente, senhores ministros, são duas ações diretas de inconstitucionalidade. A de número 4007, manejada pelo governador do Estado de São Paulo, e a de número 4.343, manejada pelo governador do Estado de Santa Catarina. Em ambas se busca a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual, a Lei 12.282, de 2006, do Estado de São Paulo, e a Lei 14.851, de 2009, do Estado de Santa Catarina, ambas pelo vício da inconstitucionalidade formal, apontando-se como violados o artigo 22, incisos 1 e 25 da Constituição da República, cuja dicção é no sentido de que é competência privativa da União a legislar sobre direito civil, o inciso 1º, e sobre registros públicos, o inciso 25. As leis estaduais têm texto idêntico e contam, cada uma, com 5 artigos e a mesma epígrafe, dispondo sobre a inclusão dos dados sanguíneos na carteira de identidade emitida pelo órgão de identificação do Estado e outras providências. Para ser absolutamente fiel, senhor presidente, eu até acresço uma discrepância mínima, é que na lei a lei catarinense, seu artigo 4º, ao prescrever a regulamentação da lei no prazo de 180 dias pelo Poder Executivo, acrescentou o dias a contar da data da sua publicação. A referência é essa que não consta da lei, isso é a lei de São Paulo, não consta da lei de Santa Catarina. Esclareço ainda, senhor presidente, que no caso da lei paulista, a sanção se fez pelo governador antecessor ao exercente do cargo quando da propositura da ADI. Já a lei catarinense foi vetada pelo governador e teve o veto derrubado pelo Parlamento Estadual, que a promulgou. Como disse, o vício apontado é o da inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos. Eu destaco, senhor presidente, que, segundo que na ação paulista, sustenta-se a inconstitucionalidade formal diante do relevantíssimo efeito que é atribuído à identificação civil pela própria Constituição da República, a não se conceber que a normatização da matéria pudesse ser diferente em cada unidade judiciária.
Os mesmos fundamentos constam da lei catarinense. Em ambos processos foram requisitadas informações, na forma do artigo 6º da Lei 98/68 de 99, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo manifestou-se no sentido de que a lei foi editada com fundamento na competência exclusiva dos Estados-membros para legislarem acerca de seus serviços administrativos, nos moldes do artigo 25, caput, da Lei Maior, nada tendo feito senão clarificar a aplicação de lei federal análoga, a Lei Federal 9.049, de maio de 1995, que já facultava a adição dos dados relativos ao tipo sanguíneo no documento de identidade. Afirma ainda que a inserção de dados em carteira de identidade não é matéria regida pelo direito civil, na medida em que consubstanciadora de uma relação entre a pessoa civil e o poder público, sujeita, portanto, ao direito administrativo. Refere ainda que a expedição de documento pessoal de identidade é a atividade administrativa típica exercida pelo próprio poder público e não por serviços de registros públicos ou notariais. Alega que a Lei 12.282 do Estado de São Paulo, além de inserida na competência do Estado-membro para se organizar administrativamente, veicula normas sobre proteção e defesa da saúde, de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, a teor do artigo 24, inciso 12 da Carta Política. No caso da ação de Santa Catarina, a defesa, as informações da Assembleia Legislativa se fizeram no sentido de que a lei atacada decorreu de processo legislativo de origem parlamentar que obedeceu todas as normas legais e regimentais pertinentes. Também afirma que o ato normativo impugnado prevê apenas divulgação de informações, não cria regras gerais de direito civil, nem de registros públicos, veiculando norma de proteção e defesa da saúde pública, a mesma linha de fundamentação, negando a usurpação da competência da União. O advogado-geral da União manifestou-se nos dois feitos pela procedência da ação, por afronta ao artigo 22, inciso 25 da Carta Política, ao argumento de que a normatização a respeito dos requisitos necessários à emissão da carteira de identidade, bem como dos elementos que ela deve conter, constitui tema pertinente ao registro civil de pessoas naturais. O Procurador-Geral da República, à época, emitiu parecer pela procedência do pedido ao registro de que a matéria, como tal, é de registro público, de competência privativa da União, e que, ainda que seja qualificada como de saúde pública, a norma respectiva é de caráter geral e, portanto, também da competência da União. Procedeu-se a substituição da relatoria na forma regimental e os autos me vieram conclusos, senhor presidente. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Faremos o intervalo previsto no regimento. Declaro suspensa, portanto, a sessão.